Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, Império Remista na área para trazer mais um vídeo, para poder falar sobre esse pré-jogo, grande jogo, da rodada, amanhã entre Clube do Remo e Vila Nova, válido pela 7ª rodada da Série B. Vamos falar também sobre os desfalques do Clube do Remo e a provável escalação do Clube do Remo também. Antes de começarmos, eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixar o like, pois quanto mais você deixa o like, o YouTube passa a recomendar o nosso canal para o maior número de pessoas, para que vocês possam também compartilhar e convidar os amigos e deixar o teu comentário. Eu quero saber um pouco sobre o que você pensa, quero saber a tua opinião para a gente responder e bater aquela resenha. Então vamos começar com as informações. Antes de começarmos, eu quero aqui fazer um rápido comentário sobre a final de domingo, né? Bom, galera, é o seguinte, aqui eu não me escondo, eu sou Clube do Remo, sou um cara fanático. Como vocês sabem, eu só torço para o Clube do Remo, mas eu não sou, não posso ser hipócrita, tá? Tô feliz, Remo campeão, maravilhoso, mas da forma que foi, eu não gostei. Eu acho que o Remo brincou muito com a sorte. Não gostei de algumas mexidas, algumas decisões do sábio e inteligente técnico azulino Daniel Paulista. Me refiro aí essa insistência de dobradinha de Marcelinho e Cadu, falando, já não tinha dado certo na quarta-feira, piorou ainda no jogo de domingo, né? Então eu sou a favor de você erra menos quando você faz o certo e a tendência a dar errado quando você improvisa, ela é maior. Então eu como azulino estou feliz, mas da forma que foi, tanto na quarta-feira como no domingo, eu não estou contente, não estou satisfeito, achei que poderia ser bem melhor. E assim, minha opinião, tá? Eu acho que o Remo assim, foi muito amador quando aceitou, não sei se a proposta da Federação Paraense ou da CBF, de fazer 2 jogos seguidos da final do Campeonato Paraense, tipo na quarta-feira e no domingo. De repente faria aí um jogo na quarta-feira, tá? Descansava, jogava amanhã contra o Vila Nova e pegava uma outra data ali para o mês de junho, já que o Campeonato Paraense foi uma bagunça, não tem por que aceitar, é a minha opinião, tá? Porque isso só trouxe pra gente problema, tá? De contusão, de desfalque, de desgaste, de cansaço, enfim. Então, essa é a minha opinião com relação ao Campeonato Paraense, ok? Então, se houve um problema ali, foi culpa de regulamento, os clubes ficaram envolvidos naquela polêmica, e eu acho que não tinha necessidade de fazer essa loucura, como foi feita aí do Remo jogar no sábado, jogar na quarta, jogar no domingo e jogar amanhã. São 4 jogos em uma semana, isso aí é loucura. Então acho que foi muito amadorismo, não, vou jogar na quarta-feira, vou bater o pé, o outro jogo a gente coloca para uma data seguinte. Pode ser ali no meio de junho, início de junho, quem sabe de repente em julho, entendeu? E assim vai levando. Mas já foi feito o estrago. Vamos falar um pouco sobre o pré-jogo de amanhã entre Vila Nova, que hoje ocupa a vice-liderança do campeonato, e o Clube do Remo, que se manteve aí firme e forte, com 12 pontos, ainda na 4ª colocação, tá? Por que eu falo ainda? Porque se Deus quiser amanhã, vamos para cima, vamos tentar ganhar de tudo quanto é jeito. Eu acho que sim, é possível. E o Remo ganhando amanhã, ele vai tomar essa vice-liderança do Vila Nova, tá? Gente, o Clube do Remo cheio de desfalques aí, desfalques importantes que vão fazer muita falta amanhã e o Remo tem que se virar. O Daniel Paulista ali tem que quebrar a cabeça, porque eu acho que ele consegue, pelo menos, tentar montar um time competitivo desde que ele não invente, tá? Então o time do Remo que treinou hoje, o último treino antes do jogo de amanhã, foi a seguinte escalação, tá? Deixa eu abrir aqui a minha cola. Vamos lá. Marcelo Rangel, Marcelinho, Camutanga, Reinaldo e Alan Rodrigues. Sim, o paraguaio se recuperou e amanhã vai estar disponível, tá? Então vou repetir, Marcelo Rangel, Marcelinho, Camutanga, Reinaldo e Alan Rodrigues. No meio de campo, Caio Vinícius, Luan Martins e um pouco mais adiantado, foi muito bem ali no repar, Pedro Castro. No ataque, Pedro Rocha e Adailton Viseu, treinou no time reserva, provavelmente vai ficar no banco amanhã. E a surpresa, Cadu, né? Então, provavelmente, vamos ter a tal dobradinha que não deu certo nos 2 repares e o técnico vai insistir amanhã. Daniel Paulista, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que você dificilmente vai me assistir,
vai me ouvir, mas eu vou aqui expressar minha opinião, porque você foi jogador de futebol e invenções não dão certo. Acaba com essa arrumação, como diz aqui no nosso ditado popular, de ficar inventando moda, tá? A gente pode não ter uma opção gigantesca, mas é melhor você de repente amanhã entrar com o Gabriel Martins, que ganha aí 40 mil reais e não joga, ou um PH que foi contratado e não entrou em campo ainda, do que ficar inventando com o Cadu. Faz o fácil, faz o simples, faz o básico bem feito, ele funciona. Porque aí você vai colocar cada jogador na sua posição. Você está aí há 11, 12 jogos na frente do comando do Remo. Eu nunca vi, fora quarta-feira e domingo, você treinar ou de repente jogar com dobradinha. Então para com essa invenção que você quebrou o time do Remo no domingo. Tá? Então para com isso, de repente no lugar do Cadu ali, porra, coloca o Gabriel Martins, cara, dá oportunidade pros caras. E outra, para de inventar com o Adailton, irmão. Para de inventar com o Adailton. Dá uma oportunidade pro Ítalo. O Ítalo pode não ser aquele cara movimentador igual o Viseu, mas se a bola chegar, você pode ter certeza que o cara vai ter mais probabilidade de fazer gol do que o Adailton e do que o Viseu. Inclusive, fazendo um comentário aqui, o Ítalo deu uma entrevista aí que provavelmente vai pedir para sair do Clube do Remo porque não tem espaço. Inclusive, teve a hombridade de falar ali para a diretoria que está disposta a negociar a multa rescisória. Dá oportunidade para o cara. Dá oportunidade para o cara. Chega de oportunidade para o Viseu, que só atrapalha dentro de campo. Pedro Rocha, pelo amor de Deus, coloca o pé no forno. Entendeu? Na forma, desculpa. É absurdo a quantidade de gols que o Remo vem perdendo nos últimos jogos, principalmente com o Pedro Rocha. Um pouco mais de paciência. Eu sei que a ansiedade de repente atrapalha na hora de finalizar, mas tem que ter paciência, sabe? Um pouco de mais calma nessa decisão final, nessa finalização, para ela não sair medíocre como estão saindo ultimamente. Então, o Daniel, pô, você é um cara inteligente, irmão. Para de ficar inventando moda. Eu acho que assim, acho não, o Regis, ele teve uma contusão lombar, se recuperou, porém não está apto para jogar de repente 45 minutos. Ou de repente um jogo todo. Então eu acho que essa formação do meio de campo, pô, beleza, ela está consolidada ali com o Caio Vinícius, com o Luan Martins, que tem um bom passe, né? Eu acho que ele se destaca mais jogando de segundo volante do que primeiro volante, como ele jogou contra o Botafogo, e eu esqueci, eu acho que foi contra o Coritiba, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas 2 jogos que ele jogou de titular, levou 2 cartões seguidos e jogou de primeiro volante. Então eu acho que ele jogando de segundo volante, eu acho que ele tem um passe melhor, entendeu? Ele de repente consegue chegar mais um pouco ali na área do adversário. E o Pedro Castro, que desenvolveu uma boa função fazendo o jogo fluir domingo no jogo contra o Paysandu. Na frente, tudo bem, tem ali o Pedro Rocha, você deixou o Viseu no banco com o Adailton, lógico, eu vou torcer para o Adailton. Mas, pô, dá uma oportunidade pro Ítalo, o cara nem entra em campo, velho. Sabe? Agora esse papo de ficar inventando o Cadu ali na dobradinha ali, isso daí não tem nada a ver. Sabe? Então eu acho que de repente aí tinha que fazer o básico. Vou escalar aqui meu time se eu pudesse ter esse poder. Marcelo Rangel, Marcelinho, Camutanga, Reinaldo, Alan Rodrigues, Caio Vinícius, o Luan Martins, Pedro Castro. Entrava ali ou com o PH, tá? Mas eu entraria com o Gabriel Martins, Ítalo e Pedro Rocha. Vai que de repente o cara não entra com vontade amanhã, o Ítalo, por exemplo, e resolve nossos problemas. O que não pode, o que não dá mais, eu acho que você já entendeu, isso é ficar se queimando por conta de Viseu. Não é porque o cara jogou em Flamengo, jogou em Grêmio, que tem o maior salário, entendeu? Que você vai simplesmente queimar o teu trabalho por conta de um jogador que está atrapalhando. É -1, o Remo joga com 10 quando o Felipe Viseu está em campo. Principalmente, é um cara que não é finalizador. Prova foi o gol domingo aí, que ele perdeu de cara com o goleiro. Ele poderia muito bem passar a bola para o Pedro Rocha. Então assim,
Amanhã vai ser um jogo extremamente difícil. O Vila Nova já sabe é sabedor de todos os problemas que o Remo tem. É sabedor que o Remo fez 2 jogos ruins com o Paysandu e a gente tem que admitir, fez sim, poderia ter feito muito melhor. Ok? Tudo bem, no segundo jogo tivemos problemas de lesões e tal, não tinham jogadores ali que não podia fazer a composição do banco de reserva, porque são jogadores recém-chegados. Mas, pô, olha a situação amanhã do Remo. O Pavani está suspenso. Não vamos incluir o Maxwell, porque o Maxwell já está machucado já faz um tempo, né? Aí nós temos o Jadson, que está hospitalizado. Nós não vamos ter o Sábio por lesão, não vamos ter o Klaus por lesão. O Klaus amanhã talvez fique no banco, tá? E não vamos ter o Janderson. Olha o prejuízo. Mas assim, mesmo com o desfalques, eu entendo que ali na defesa, por exemplo, ali está o Alan Rodrigues, beleza, dá conta do recado. É a situação de estar sem ritmo de jogo, mas amanhã pode ser que flua. Camutanga veio para ser titular, só não foi porque o Klaus está jogando muito bem do lado do Reinaldo. Talvez seja a oportunidade dele amanhã. No meio de campo, tudo bem, o Pavani faz ali o jogo movimentar um pouquinho mais, mas eu acho que essa composição aí com o Luan Martins, ela é boa. O Pedro Castro é um 12º jogador do Remo, porque às vezes entra de titular, na ausência de um titular, e sempre está entrando nos jogos, jogando uma quantidade aí de minutagem até boa para um reserva. Na frente, a gente mantém ali o Pedro Rocha. Primeira mudança, dá um banco no Viseu. Eu tinha falado isso, gente. A gente assiste programas esportivos aí e basicamente tudo que a gente conversa aqui, os caras falam lá. Porra, Diego, tá vendo você falar? Não, porque nós não somos ninguém. A gente tem aqui 50 inscritos. E tenho certeza que daqui a alguns meses eu vou ter aqui a felicidade junto com vocês, ter aqui 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 inscritos para a gente poder trocar resenha e falar a verdade, doa ela ou não. A gente está aqui para amar eternamente o Clube do Remo. A gente não pode ficar passando pano para esse tipo de situação que acontece com a gente. Nosso presidente Tonião aí prometeu que na próxima janela vai trazer pelo menos uns 6 jogadores aí, porque agora os caras se conscientizaram e eu acho que dá sim para lutar, desde que a gente tenha muita resiliência, porque não vai ser fácil, tá? Essas dificuldades aí vão aparecer para a gente poder, quem sabe, lá no final do ano, tá almejando um acesso para a Série A. Olha que maravilhoso, eu acredito. Falar em janela, a janela vai abrir agora no dia 2 de junho, vai até o dia 10 da primeira janela. E a segunda janela, ela vai abrir em julho, dia 10 de julho, e vai até 2 de setembro. Mas, Diego, por que vai ter 2 janelas? Porque, como vai ter o Super Mundial, os times brasileiros precisam se reforçar, os times que vão participar do Super Mundial. Então, ela vai se estender também, tanto para a Série A, B, C, D e o feminino profissional, tá? Então, a primeira janela do dia 2 a 10 de junho já é momento para a diretoria, para o executivo ali, o papelinho, né? Tá correndo atrás de reforços, já pode negociar, só não pode inscrever, mas já pode ali trocar assuntos sobre salário, tempo de contrato. A hora é essa. A hora é essa. A gente tem que correr atrás. E detalhe, reforço é para vir jogar e ser titular. Não pode trazer PH que não joga, não pode trazer Daniel, que veio lá de Portugal, jogou no Flamengo, seleção brasileira de base, e o cara não joga. Então a gente tem que trazer jogador para vir ser titular e ser diferencial. Não é simplesmente para compor banco de reserva, para quando acontecer esse tipo de situação aí, a gente passar perigo. E a segunda janela vai ser extensa do dia 10 de julho até 2 de setembro, só que até lá, muita água vai rolar. A gente pode correr atrás de algo bem maior em termos de campeonato. A gente sabe que não é fácil, os outros times vão se reforçar também. Então a gente espera que o Remo tenha essa consciência, até porque nos últimos anos, tanto na Série C, quando o Remo participou da Série B em 2021, e sempre foi assim, os caras faziam time para se manter no campeonato, né? Para não ser rebaixado. Eu acho que essa mentalidade, ela mudou. A torcida aí tem que apoiar, sim. Depois a gente vai já falar sobre o quesito ingressos, tá? Então acho que o caminho é esse daí. O Remo tem que se reforçar.
E mais uma vez, Daniel Santana, para de inventar. Para de inventar que dobradinha não dá certo, Felipe Vizeu não dá certo. Você tem amanhã pelo menos um material humano para que você possa colocar no campo e ganhar. Tá? Só para complementar, o Vila Nova sabe de todos os desfalques do Remo, sabe que o Remo fez 2 partidas ruins contra o Paysandu, que o Remo tá cansado, que o Remo veio de uma maratona aí de domingo e fez festa. Ontem, segunda-feira, fez um treino leve de manhã. Ontem teve a festa dos melhores aí do Campeonato Paraense, pela Federação Paraense de Futebol. E fez um último treino leve hoje. Então, assim, você tem time na mão para de repente fazer um pau a pau, porque o Vila Nova também vem com desfalques. Então vamos acabar com essa soberba desses caras aí, vamos colocar a bola no chão, vamos ter raça, tá? A torcida tem que comparecer em peso. Até agora, aí, 3 horas da tarde, tinham 15 mil ingressos vendidos antecipados. Então eu acho que amanhã aí deve dar coisa de 20, 25 mil pessoas no Mangueirão. A gente entende, amanhã ingresso promocional de arquibancada R$ 35. Então a gente entende aí que veio de uma sequência de jogos aí ruim, em termos de custo. Teve o Amazonas, teve os 2 Repais e agora foram 4 jogos em casa. Eu sei que nessa hora o bolso pesa. Mas é um momento que o Remo está precisando muito do apoio da torcida. E a gente precisa muito dessa vitória. E se Deus quiser, eu acredito no meu time, confio no meu time desde que o Daniel não invente, desculpa. Porque a maioria dos técnicos, eles fazem diferente, né? Eles fazem ali as besteiras dele, aí não dá certo, fica queimando substituição ainda no primeiro tempo, ou então leva gol e depois conserta. Então, assim, seja racional. Para com invenção, você foi jogador de futebol, então para de inventar. A primeira parte você fez, que é barrar o Felipe Vizeu, para ver se ele acorda para a vida. Beleza? Então, gente, essas daí foram as informações do Clube do Remo. Mais uma vez, a gente aqui vai torcer para o Clube do Remo, como sempre fizemos, para que o Remo possa fazer um excelente jogo amanhã e trazer os 3 pontos para casa e assumir manter os 3 pontos em casa, já que o jogo é no Mangueirão, e trazer os 3 pontos para que a gente possa alcançar essa vice-liderança aí. Então, galera, essas foram as informações de hoje. Amanhã a gente vai tentar fazer um pré-jogo aí para trazer as últimas informações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!